Eu quero saudar a você, querido professor, querida professora da Escola Bíblica Dominical, com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos juntos para estudarmos a lição de número 13, última das lições desta série de lições sobre heresias que com certeza nos desafiaram muito durante este trimestre. Mas está terminando. E terminando, por que não dizer com chave de ouro? Porque terminamos exaltando as Escrituras no lugar aonde ela pertence. No fim de todas as coisas, nós temos uma regra de fé, de prática, pela qual nós conhecemos a doutrina de Deus, a palavra de Deus, e é sobre isso que nós vamos estar nos assegurando nessa lição de hoje e trazendo esta segurança para os nossos alunos que, apesar de vivermos em um mundo evangélico, inclusive, com tantas diferenças, com heresias, com ensinos falsos, com tantas coisas que nós estamos sendo expostos, principalmente ao vivermos nestes últimos dias da igreja, nós temos aonde ancorar a nossa fé, porque essa escritura, esta revelação, pela graça do Senhor, está em nossas mãos e à nossa disposição. Por causa disso, nós vamos fazer uma lição dinâmica, entendendo que muitos dos professores fazem revisão nesta última aula, alguns fazem até uma festinha, fim de trimestre e etc. Nós queremos trazer para você uma aula mais dinâmica, no entanto, apreciar aquilo que nós devemos fazê-lo nessa lição de número 13. E como de costume, neste trimestre, nós estamos também disponibilizando para você no canal a aula simplificada. E na aula simplificada, eu sei que este assunto desta aula já é um assunto simples, mas o que eu vou trabalhar é a ideia prática da leitura bíblica ou do estudo da Bíblia em casa. Então, através dos objetivos da aula simplificada, nós não só vamos aprender o assunto da lição, mas vamos estar ensinando aos alunos as 3 diferenciadas maneiras que nós podemos estudar a palavra de Deus, mesmo pessoas que são simples, que talvez não tenham o costume de ler a Bíblia Sagrada, de estudar, de aprender dela. Nós, na aula simplificada, passamos para você esta orientação para que você possa trazer ao seu aluno. Mas vamos ao nosso roteiro de estudo desta aula, dividido, como de costume, em 3 tópicos. Primeiro, conhecendo pela Bíblia a fé em Cristo. Segundo, vivendo pela Bíblia a fé em Cristo. Terceiro, defendendo pela Bíblia a fé em Cristo, ou melhor, até defendendo a própria Bíblia e a fé em Cristo que nós aprendemos dela. Então, o primeiro tópico nós vamos falar, enfatizar que a palavra de Deus é a única fonte pela qual nós conhecemos a fé em Cristo. Muito nós falamos, nos alegramos na fé, mas todo conhecimento sobre esta fé vem da palavra. A experiência nós vivemos, mas nós vivemos uma experiência que já está predita nesta palavra. E se nós vivermos uma outra experiência diferente da palavra, temos que abrir o olho, porque esta revelação foi aquilo que Deus quis fazer para nós. E nós, em nossa maioria, vivemos, acreditamos e vivenciamos a experiência conforme revelada nesta palavra. Por isso, conhecendo pela Bíblia a fé em Cristo, nós vamos subdividir este tópico em 3. Primeiro, conhecendo o plano salvífico de Deus. Segundo, conhecendo a doutrina de Deus. E em terceiro lugar, conhecendo a pessoa de Deus. Essas 3 coisas centrais para a nossa fé, nós aprendemos da Bíblia Sagrada. Em primeiro lugar, portanto, entendendo que toda esta palavra que junta, ela, apesar de ter contextos históricos, poéticos, são hinos, são profecias e tudo, nós entendemos que desde o princípio da queda do homem no Éden até o terminar do juízo final de Deus, o centro da palavra de Deus está na salvação do homem. Um homem que perdeu esta comunhão com Deus ali no capítulo 2 para o 3, não é? De Gênesis, no capítulo 3 de Gênesis. Então agora Deus vai mostrar e revelar em toda essa escritura o seu plano em ação para salvar, redimir o homem. 3:23 de Romanos, o texto diz: porque todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Deus não quer que seja assim. E por isso, ele fez um plano, ele revelou este plano, ele pôs a cabo este plano, o ápice deste plano é a pessoa de Jesus Cristo, mas tudo que está revelado é exatamente por causa do que acabamos de ler, porque todos nós, seres humanos, pecamos e estamos distanciados, apartados, destituídos da glória de Deus. João 3,16, um texto tão conhecido nosso, diz que este Deus, aleluia, que revelou esta palavra, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não venha a perecer, mas tenha a vida eterna. E nós chamamos, inclusive, este texto de João 3,16 do texto áureo da Bíblia, ou seja, aquele que encerra o cerne da revelação desta palavra. E é verdade, concordo com isso, aleluia. A vinda de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo, a fé em Cristo Jesus é o centro, é o ápice do projeto de Deus, feito carne, revelado, vindo para nós e serve-nos como foi o seu propósito, para demonstrar o seu amor, mas como fruto, levando aos que creem a vida eterna com Deus. Segundo lugar, não só a Bíblia, aleluia, ela revela o plano de salvação de Deus, mas ela revela a doutrina de Deus. Quando nós falamos de doutrina, nós estamos falando de um caminho, nós estamos falando da verdade de Deus. O caminho de Deus eternamente é o céu, mas para nós chegarmos lá, nós precisamos ter entrado por uma porta, que é Cristo Jesus, mas entre a porta e o céu há um caminho a ser trilhado, e este caminho ele é orientado pela doutrina de Deus. Quem não está na doutrina de Deus está em um caminho largo, segundo a sua vontade, segundo as filosofias deste mundo, segundo o seu pensamento, o seu sentimento, mas a doutrina de Deus ou o caminho de Deus existe e ele é revelado por essa palavra. Portanto, leiamos Tito, capítulo 1, versículo 9, o texto diz: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Com isso, nós vemos que a doutrina da palavra, ela é importante para o obreiro, para o quê? Para manter os seus filhos, para manter os seus alunos, para manter os seus discípulos, para manter a igreja, a congregação na sã doutrina, ou seja, no caminho de Deus, mas também para convencer estes que nós estudamos, não é? Que possam estar nestes caminhos errados por confusão, por falta de conhecimento. E aí aquele que conhece, que é fiel à palavra, que conhece essa sã doutrina, vai ter a capacidade de convencer estes contradizentes. Mateus capítulo 7 é a palavra do próprio Jesus, versículo 13 e 14, que nos explica: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz o quê? À perdição. E muitos são o que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então Jesus mesmo encerra esta verdade com esta colocação simbológica, mas preciosíssima para nós, da porta, do caminho e da vida eterna. Aleluia! Como nós já explicamos, este caminho apertado, ele torna-se apertado por causa da doutrina, da verdade de Deus, da santidade de Deus, e nós só a conhecemos por esta palavra. Terceiro lugar, conhecendo a pessoa de Deus. Isaías capítulo 48, versículo 9 a 11, diz: por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor, me conterei para contigo, para que te não venha a cortar. Eis que te purifiquei, mas não como a prata. Provei-te na fornalha da aflição. Por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome e a minha glória não a darei a outrem. Quando eu leio um texto como este, me chama a atenção
um Deus que muitos de nós desconhecemos. Nós conhecemos e queremos conhecer um Deus que ama, como já lemos em João 3,16. Um Deus que oferece a graça, o amor, a salvação, o perdão, que estende uma mão misericordiosa para nós, mas nós temos dificuldade de reconhecer que este mesmo Deus da Bíblia é alguém que não divide a sua glória e que muitas coisas que ele faz, ele tem como centro aquilo que ele é e quem ele é. E são textos como estes, por boca de um profeta verdadeiramente de Deus, que Deus está falando e dizendo que ele faz coisas por ele, pela glória dele, para o louvor dele, e ele pode, porque ele é Deus. Mas nós vivemos numa sociedade cristã que desconhece este Deus. E eu confesso a você, vivendo, estudando e lendo aqui nos Estados Unidos, nós vemos um movimento dentro da igreja evangélica que está inclusive tentando tirar ou desconectar o Deus do Antigo Testamento do Deus do Novo Testamento, desqualificando o Antigo Testamento ou aquele Deus como um ser bárbaro que não merece a posição de Deus, mas estas pessoas, em sua heresia, estão desfazendo do Deus que é um só, porque foi o Deus do Antigo Testamento, ou melhor dizendo, o Deus da eternidade, aleluia, que apareceu para Adão, mesmo tendo pecado, que apareceu para Adão e disse, da semente da mulher, aleluia, eu haverei de levantar um que pisará a cabeça da serpente. Foi este Deus que quando Jesus estava na cruz, ele perguntou, Pai, por que me desamparastes? Ele estava sofrendo por entregar, aleluia, a Jesus por amor de nós. Mas é um só Deus. Agora a pergunta é, será que nós conhecemos o zelo, a seriedade, a santidade deste Deus? Será que nós sabemos na profundidade da palavra o que significa na prática quando Deus diz esta palavra, a minha glória não darei a outrem? A realidade da igreja odierna prova que nós desconhecemos. Nós perdemos o contato e o conhecimento com este Deus, o único Deus verdadeiro, o Deus da palavra. Como conhecer então a Deus? Lendo a Bíblia. E é aí quando nós ganhamos em conhecer o Novo Testamento, que não é menos rigoroso, pelo contrário, mas em conhecer este Deus desde o princípio, porque nós entenderemos e conheceremos mais dele se nós conhecermos toda a Escritura Sagrada. 1 João capítulo 4, versículo 7 e versículo 8, o texto ainda diz, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então nós, quando conhecemos o Deus da palavra, nós reconhecemos as suas características que, apesar de, às vezes, no nosso entendimento pequeno humano, nós achamos que são contrários um ao outro, a justiça e o amor, nós entendemos somente pela palavra que não são contrários, eles coexistem em Deus. Deus é perfeitamente santo, aleluia, e inatingível em sua santidade. Deus é perfeitamente justo e Deus é perfeitamente amor, aleluia. E porque este amor emana de Deus e vem e pode, aleluia, viver em nós, é que ele diz, a expressão do amor de Deus presente no homem prova que Deus está nele. E no contexto que nós vivemos do Novo Testamento, que o Espírito Santo habita em nós, o amor de Deus deveria
estar derramado em nosso coração e deveria, então, por natureza, ser praticado em nossa vida. Quando não há este fruto, diz o apóstolo João, este que não tem capacidade de amar é porque desconhece este amor, e está falando do amor agapau, ágape de Deus, um amor proveniente da pessoa de Deus. E ele disse, isto é porque este não conhece a Deus, porque o Deus da palavra é amor. Então nós amamos e apreciamos esta Bíblia Sagrada. Este livro é preciosíssimo para nós, em verdade tudo, no sentido espiritual, como crentes, é tudo. Porque o que nós conhecemos de Deus, da doutrina de Deus e do plano salvífico de Deus, está aqui e em nenhum outro lugar. Segundo tópico do nosso estudo é viver pela Bíblia esta fé em Cristo. Aprendemos aonde conhecer a fé em Cristo é na Bíblia, mas agora vamos aprender a viver a fé em Cristo através da Bíblia também. Em primeiro lugar, ingerindo-a como alimento diário. Segundo lugar, escrutinando-a, os seus textos e os seus temas. E em terceiro lugar, sujeitando-nos à sua autoridade. Estes 3 tópicos foram basicamente o que eu usei como objetivos nesta lição simplificada e trouxemos mais uma vez uma apreciação muito prática para você com seus alunos trazer na sala de aula. Então, se você tiver oportunidade, assista lá conosco a lição simplificada, o link vai estar na descrição e todos estes roteiros estão disponibilizados também na descrição como link gratuitamente para você, professor. Ingerindo como alimento diário, ou seja, para viver a fé em Cristo, que é conhecida pela palavra, nós precisamos dela diariamente para que esta fé seja fortalecida. Salmo capítulo 1, versículo 2 diz, antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, a Bíblia, aqueles que viveram com Deus, a fé em Deus, a experiência de um caminho com Deus e que a Bíblia registra, foram pessoas como o salmista Davi, aleluia, que amavam a palavra de Deus, mas não como uma relíquia colocada na estante ou no mural da sua casa, mas apreciada, ingerida diariamente. Dia e noite pensando, em outras oportunidades lendo-a, meditando nela, e esta é uma realidade que nós precisamos. Porque não só hoje há uma falta de conhecimento deste Deus, por consequência há uma falta de vivência, mesmo daqueles que conheceram um dia. Porque quando nós abandonamos a fonte da fé, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A fonte da fé, nós perdemos a força motora deste alimento espiritual. E a palavra, então, funciona para isso. E o texto, inclusive, eu não pus o outro versículo, mas você vai se lembrar que quem vive como está aí dizendo, com prazer na lei do Senhor, se alimentando de dia e de noite, parece, ele a compara a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo o que faz prospera em Deus. Por quê? Porque se aparta do mundo e se aproxima e se alimenta diariamente da palavra de Deus. Salmo 119, versículo 97 diz o salmista, quanto amo a tua lei. O que mais? É a minha, aleluia, meditação em todo o dia. Em segundo lugar, não só ingerindo diariamente, mas escrutinando os textos e os temas. Nós trouxemos na classe simplificada o que isso significa para o crente, principalmente o crente simples, nosso aluno, alguém novo convertido, alguém que não tem a prática do estudo, o que significa isso na prática, mas aqui trazemos a teoria para você. Mateus capítulo 2, versículo 3 a 6, e diz, e o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se
e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. O que nós aprendemos aqui, queridos irmãos? É que o próprio rei Herodes, precisando conhecer, depois de ouvir aqueles magos que passaram pelo seu palácio falando: nós viemos adorar ao rei dos judeus, e ele, com seus botões, disseram: peraí, o rei aqui sou eu, não é eu que sou esta liderança, quem é que veio competir comigo? Na mesma hora, precisando conhecer a verdade de Deus, aleluia, de um Deus que supostamente está por trás do movimento da estrela que trouxe os magos agora para a terra de Israel, temendo e entendendo, o que ele foi atrás? Da palavra. Chamou os sábios, chamou os escribas e disse: o que a escritura de vocês diz aí sobre o nascimento do Messias? Aleluia, tá aí. Quando nós queremos aprender da verdade de Deus, da revelação de Deus, do plano de Deus, nós vamos fazer como Herodes, aleluia, que mesmo sem temer a Deus, sabia onde encontrar a verdade. 2 Reis ainda, capítulo 22, versículo 11 a 13, o texto diz: sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e a Icão, um filho de Safã, e Acbor, filho de Micaías, e Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide e consultai ao Senhor por mim e pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto nos está escrito. O que aconteceu aqui, irmãos? O livro da lei tinha se perdido fisicamente. Ninguém tinha acesso a ele. E foi no tempo deste rei que o livro da lei foi achado. E quando se achou o livro da lei, correram para o rei e disseram: achamos. E a primeira coisa que o rei, que temia a Deus, fez foi dizer: leiam para mim. E ao ler o texto da lei, ao ouvir a palavra de Deus, ele rasgou os seus vestidos, chamou a liderança religiosa e disse: corra para consultar a Deus por nós. Porque a palavra é a revelação de Deus, e por ela eu acabo de descobrir que os nossos pais pecaram contra Deus, de tal maneira que, pelo que está escrito aqui, o furor do Senhor está acendido contra nós. Eu preciso ouvir de Deus. Qual é a sua palavra? Aleluia. O que é que nós entendemos quando temos que descobrir a vontade de Deus? Quando temos que descobrir o que o Senhor se agrada ou o que Ele detesta? Quantas coisas detestáveis, abomináveis para Deus estão ocorrendo dentro das nossas igrejas, mas nós desconhecemos. Por quê? Porque desconhecemos a palavra de Deus. Que Deus guarde a escola dominical, que Deus guarde os cultos de doutrinas, que Deus guarde os líderes, pastores, santos homens de Deus, para cumprirem aquilo que nós vamos estar estudando hoje aqui: o conhecimento, a vivência e a defesa desta palavra, que é a palavra de Deus. Em terceiro lugar, submetendo-nos à autoridade dela. Como viver? Como viver a fé em Deus? Falamos de ter fé em Deus. E fé em Deus é algo hoje, parece que como fogo se espalha. Mas quando nós observamos a fé bíblica, nós vemos que esta não está tão espalhada. Pelo contrário, como não podia estar mentindo Jesus, ele disse: quando eu voltar, acharei fé na terra? E esta pergunta de Jesus é própria. E nós estamos vivendo tais dias, ante a vinda dele.
E enquanto nós dizemos há um mover, há avivamento sendo esperado, outros estão vivendo este avivamento e a fé nunca houve como antes. Não a bíblica, porque Jesus não estava errado no que ele disse, mas só nós conheceremos o que é, como é o Deus da Bíblia e a fé bíblica quando nós conhecermos a Bíblia. Mas ingeri-la diariamente, escrutinar e buscar respostas nela, mas submeter-se à autoridade dela. Porque, como disse Tiago, se for alguém que viu, como na sua imagem do espelho, tornou-se para trás e esqueceu o que viu, é como muitos de nós somos. Quando nos deparamos com alguma verdade, dizemos, oh, que interessante. Tentamos olhar sobre outra ótica para nos fazer mais apetitosa ou pelo menos tragável. Viramos-nos para trás e esquecemos. No entanto, para aqueles que querem viver a fé em Deus, para aqueles que querem viver a fé bíblica, aleluia! Para aqueles que querem ser encontrados por Cristo na sua vinda, ainda firmes na fé, estes se submeterão à autoridade da palavra. O que significa isso? Renúncia. O que significa isso? Não é o que eu gosto, nem o que eu quero, nem é prazeroso para mim, mas estou debaixo, obediente, submisso à autoridade, à palavra, ao comando e ao querer do Senhor desta revelação. Aleluia. Gênesis capítulo 7, versículo 5. E fez Noé, como, irmãos? Conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Êxodo 40, 16. E fê-lo Moisés, conforme o que, irmãos? Tudo o que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Toda escritura divinamente inspirada é essa que está nas nossas mãos. Não tem mais, não tem nova. Toda escritura divinamente inspirada está nas nossas mãos. Ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, ele vai se manter no caminho de Deus, na doutrina de Deus, no projeto de Deus, ele vai adorar a Deus, ele vai viver na fé em Deus, porque esta palavra o vai corrigir. Aleluia. O vai confrontar, o vai admoestar. Aleluia. E este é o segredo para quem quer viver a fé em Deus. Falamos de conhecer pela Bíblia a fé em Cristo. Falamos de viver pela Bíblia a fé em Cristo. E agora vamos terminar falando de defender tanto a Bíblia como a fé em Cristo. Porque, como dissemos, e estamos presenciando, e estivemos estudando neste trimestre, esta fé e esta Bíblia têm sido atacados, em primeiro lugar, para que não seja alterada, heresias, para que não seja descreditada, torne-se irrelevante, para que não seja manipulada através da idolatria ou do que eu chamei de eulatria. Em primeiro lugar, então, para que não seja alterada, heresias. Quando nós alteramos a palavra ou alteramos o significado, o caminho, o ensino desta palavra, nós estamos trazendo à tona uma heresia. Mateus capítulo 15, versículo 6 a 9, o texto diz: e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim.
mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Irmãos, que choque este, porque muitos hoje estão adorando a Jesus, muitas igrejas estão acrescentando o louvor, o tempo de adoração, e as imagens são lindas, de jovens aos milhares, são mãos para cima, são lágrimas no rosto, parece que a multiplicação do evangelho está como algo fantástico. No entanto, eu não posso concordar mais com Jesus, que falou estas palavras não para nós, mas para os daquele tempo, que estavam entremetendo doutrinas, ensinos, preceitos humanos, junto com a palavra de Deus, e dando ao povo isto, e ainda que este povo e estes líderes estivessem adorando, Deus estava vendo e recebendo outra coisa. Isso é muito importante, nós pararmos um minuto aqui. Porque todos nós temos a nossa bandeirinha de defesa para dizer, olha, eu acho que Deus não tem problema com o estilo de música, Deus não tem problema com cor de igreja, Deus não tem problema como a pessoa se vista, Deus não tem problema que a nossa teologia aceite, seja inclusiva e não exclusiva, Deus não tem problema com nada disso. E nós vivemos hoje uma pluralidade de evangelhos e cada um deles diz ter a mão de Deus sobre eles. Diz, Deus está conosco, está nos abençoando e o que nós fazemos aqui é de Deus. Querido irmão, será que nós tememos a palavra? Porque Jesus disse de muitos destes naquele tempo. E eu me pergunto com muito temor, e por que não vou ser hipócrita, porque não entender que nós estamos vivendo a mesma coisa, se não pior. Deus disse, em vão me adoram. Será que isto ainda dá temor nos nossos corações? Se dá, professor, levantemo-nos, que grande é a nossa missão. Mesmo que sejam 1 ou 2 sentados para escutar-nos. Assim como eu posso estar falando para 1 ou 2, e você está escutando esta palavra não só da boca de uma humilde serva, te calabachubianda manás, mas da boca, no melhor dos sentidos, do coração de Deus, porque esta palavra é a revelação do coração de Deus para nós. E foi este Deus da palavra, o qual nós já não queremos reconhecê-lo assim. Queremos que ele seja só o Deus do amor. Ele disse, em vão me honram. Eles me cantam a mim, falam, adoram de lábios, mas o coração deles está apartado. E muitos destes dizem, não, o meu coração é de Jesus. E aí no versículo 9 que lemos, ele diz, é em vão. Por quê? Porque eles estão vivendo, eles estão ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Tá aí o problema. O problema não está primeiramente no estilo de música, não está primariamente nas vestes das pessoas, não está primariamente na estética da igreja. Mas estas coisas, segundo a Bíblia, não eu, são reflexo do que está no coração. E o que está no coração, diz Deus e não eu, são doutrinas e preceitos humanos, pelo menos deste povo a quem Jesus se referia. E quando nós estudamos os de agora e contrastamos a sua teologia ou doutrina com a doutrina bíblica, nós concluímos com facilidade.
Se o Deus, o Jesus, o Evangelho, a doutrina, o caminho que eles estão seguindo são uma adaptação humana do Evangelho bíblico, ou se verdadeiramente é o caminho de renúncia da Bíblia Sagrada. Então, em primeiro lugar, para defender a Bíblia, para que ela não seja alterada, heresias, doutrinas e preceitos de homens. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19, diz, e até importa, que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Queridos, isso é muito forte para mim. Mas eu fico consolada com esta palavra, porque a minha e a sua prestação de contas não é ao movimento evangélico do mundo, não são aos apóstolos e profetas do mundo, mas a Deus. E este Deus inspira Paulo a escrever que até importa, que ele vai permitir, que aconteceria, e que até neste sentido eu digo, eu me alegro com ele, que haja heresias no nosso meio, para que os que são sinceros se manifestem. Aonde abunda este novo, ou estes novos ou diferenciados evangelhos, alguém ainda chorará, clamará, levantará a bandeira da verdade, ainda que sucumbindo em sua força, em sua sinceridade, sozinho ou sozinha. Nós não estamos sozinhos, há 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Você me está escutando e eu estou aqui com você. Nós sabemos que nós estamos nesta mesma jornada, lutando por este mesmo evangelho. Aleluia. Mas nos sentimos muitas vezes. E é um conforto para nós ouvir de Deus, que é importante, inclusive, que haja, para que estes sinceros se manifestem. Se fosse tudo bem, tudo mais ou menos, ou tudo mal, que fosse toda uma homogeneidade, não se veria a diferença. Mas agora eles podem ser poucos, mas eles estão presentes ainda pela graça do Senhor. Sejamos firmes, fiéis à nossa sinceridade para com Deus, porque nós não estamos levantando a nossa bandeira de santidade própria, mas alçando a santidade de Deus e dizendo, nós nos submetemos a ela, e ainda que falhemos alguma vez, nós continuaremos aceitando, vivendo e tendo como alvo a santidade e a perfeição da doutrina de Cristo. Aleluia. Então, para que não seja alterada, não haja heresias, nós precisamos defender a Bíblia e a verdade bíblica. Segundo lugar, para que não seja descreditada ou se torne irrelevante. Hoje, no mundo do cristianismo progressista, que é uma realidade que nos Estados Unidos está avançando a um passo muito mais largo do que no Brasil. Brasil há outras frentes, não é, de heresia e de diferenciação do Evangelho de Cristo paralelamente. Não é que ele não exista, ele está, já há alguma literatura, mas aqui nós vemos um caminho muito mais adiantado, que na Europa está ainda muito mais adiantado, no sentido de tornar esta palavra completamente irrelevante. Colocá-la num lugar de apreciação de gêneros literários, ao invés de autoridade espiritual. Só o Senhor, para guardar o nosso coração, só tem uma coisa. Aquele que é crente de verdade, os sinceros, o Espírito do Senhor habita em nós. Nós não precisamos de força em nós mesmos. Ele nos dá coragem, força, só precisamos ficar em pé nele. Aleluia! Então nós precisamos lutar com a nossa fé, com o nosso ensino, com a nossa boca, com tudo que nós temos, para que esta palavra no Brasil, para que esta palavra aonde eu estou, na minha casa, na minha família, na minha congregação, aleluia, não se torne irrelevante. Porque para muitos encontros, grupos, igrejas, se ainda se chama assim,
porque não se chamam mais, são comunidades cristãs. A palavra saiu do plano principal e hoje ela é quase irrelevante. Que Deus nos guarde. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Mas o Espírito de Deus, olha aí, com E maiúsculo, expressamente diz que nos últimos tempos que estamos vivendo, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Às vezes eu me pergunto, Senhor, como pode ser estes homens, estes líderes? Mas a Bíblia mesmo me explica aí que o problema é que a consciência deles já não pesa mais. Se a tua e a minha consciência pesa, dá glória a Deus e te arrepende enquanto é tempo. E eu também, porque já o fiz algumas vezes nessa jornada. Eu já tive que cair no altar diante de Deus e pedir perdão, porque por muito tempo eu deixei de pregar ou de ensinar com esta autoridade. Porque eu dizia, ninguém mais quer escutar isso. Nós temos que nos adaptar à realidade social de hoje. Eu pequei contra Deus, mas eu me arrependi. E hoje pode ser que não me queiram escutar, não me recebam, não me queiram como professora de escola dominical mais, na igreja, o que quer que seja. Eu não vou trair o meu Senhor e o seu evangelho. Aleluia. Aleluia. No entanto, estes estão com a sua consciência cauterizada e chegaram aí porque deram ouvidos, deram lugar a doutrinas que provêm do outro lado espiritual, de demônios. E nós estamos vendo hoje, por todo lado, dentro da nossa denominação, doutrinas desta origem aparecendo, permeando, e muitos crentes enganados e seus líderes deixando-se enganar, recebendo, aceitando, pecando contra Deus, até chegar ao ponto, são redarguidos pelo Espírito, mas se não tomarem posição, se não se arrependerem, a consciência um dia cauteriza. E é isso que nós estamos vendo em muita liderança espiritual no mundo, e que nós possamos, em nome de Jesus, orar, interceder por aqueles que ainda estão batalhando. Se o teu pastor local é alguém que batalha pela verdade, apoie-o em nome de Jesus. Interceda por ele. Jejue por ele, pela igreja, pela sua vida. E sejamos nós, primeiramente, também fiéis a esta verdade, para que na nossa vida, e se possível na nossa família e congregação, a palavra nunca seja irrelevante. Gênesis capítulo 3, versículo 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Irmãos, esta para mim é demais, porque é a prova do que Satanás faz. Deus disse, Adão, não coma do fruto daquela árvore, porque no dia que comerdes, certamente morrerás. A serpente, Satanás, aparece para Eva. Primeira coisa que ele pergunta, o que foi que Deus disse? Ela diz. Qual foi a resposta? Isso que você leu comigo. Certamente não morrerás. O que é isso, irmãos? É dizer que o que Deus disse é mentira. Mas Satanás não para aí. Ele diz descaradamente a mentira. Mas ele não para por aí. Ele diz, você não entende que o que Deus quer é que ele não quer que você seja como ele. Ele sabe que no dia que você comer, você vai ser como ele, sabendo o bem e o mal. Tá aí. Tá aí. Hoje é a mesma coisa. Para todo lado é a mesma coisa. E às vezes não é com a negativa de dizer, não, isso não é assim que Deus pensa. Como? Não, você entendeu mal a Bíblia. E aí vem com a explicação.
E às vezes é o contrário. É dizendo, esta profecia é de Deus. Aquela pessoa, aquele homem ou aquele... é de Deus. Esta situação, essa teologia, este caminho é de Deus. Contrário ao que foi revelado de Deus. E aí vem as desculpas. Você não sente que é assim, assim, assado? Não aconteceu assim, assim, assado? E aí vem Satanás para florear a situação. Que o sangue de Jesus nos cubra. Que nós possamos voltar a ser humildes e quebrantados na presença do Senhor. Porque Deus precisa de homens e mulheres que ainda estejam vendo. Que ainda estejam dispostos a defender a palavra na sua casa. A se levantar na sua casa em relação aos seus filhos. Que é o que dói mais. É o que dói mais. Porque a astúcia e o mover de Satanás está fazendo no mundo de tal maneira que nós como pais, que nós como crentes nos sentimos amordaçados para fazer o que eu vivi, segurar a verdade e dizer não dá mais, nós não podemos lutar por isso, nós não vamos conseguir vencer. Olha, esse negócio de vencer é com Deus. Eu sei o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer é lutar. Aleluia. O meu chamado, e eu entendo que o seu chamado é só lutar, é ser soldado e nada mais, obedecer ordem e ser fiel. O assunto de ganhar, até que eu saiba, está na mão do general, aleluia. E nós estamos vivendo nos fins dos tempos, temos que ser conscientes, mas não significa que por causa disso nós vamos deixar comprometer a nossa fé, deixar as nossas armas e tornar-nos atrás, porque seremos em verdade engolidos e podemos até arriscar a nossa salvação. Muitos esfriamos na fé, é hora de levantar, fim de trimestre. É hora de concerto com Deus, professor. É hora de nos levantar em coragem e ousadia, em determinação em amar a palavra de Deus de volta. Muitos de nós dizemos, para quê? Para que estudar se a classe está diminuindo? Para que fazer tudo isso se está em bancarrota? Já não vê a igreja tal grande, não tem nem escola dominical. Isso vai acabar. O assunto de acabar é com Deus. O nosso assunto é ser fiel a Ele. Aleluia! Porque diz a palavra que um dia Deus procurou um homem que pudesse estar na brecha. Será que Ele pode achar algum de nós ainda na brecha para operar ainda? Porque até que eu entenda o Evangelho, a verdade e a tarefa que nós estamos fazendo é de Deus. E eu não entendo porque recebi revelação de ninguém, nem em mim mesmo, não é porque viajei ao céu e voltei para parafernália nenhuma. Eu entendo porque esta foi a ordem de Jesus para a sua igreja. Terceiro lugar, defendendo a Bíblia para que não seja alterada, para que não seja descreditada e para não seja manipulada. E eu falei da idolatria, amar a outros deuses como Mamon, hoje tem sido adorado no meio evangélico. Ou o outro Deus que mais tem sido adorado, a eulatria, a adoração a si próprio. Mateus capítulo 6, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um, Jesus, por que falar tão forte? E amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Eu me pergunto para Jesus, por que tão forte? Por quê? E a resposta é simples, irmãos. Porque espiritualmente a realidade é forte. Nós é que não queremos uma realidade espiritual forte. Nós queremos que tudo não tenha muito problema. Não tem nada a ver, é questão de opção, é questão de opinião. Biblicamente, espiritualmente, não é. Não é. Para Deus, não é. Se é que alguém ainda se importa de saber o que é para Deus. Eu me importo. Então eu sou uma daquelas que tem que ler esta escritura e chorar aos pés do Senhor, dizer, Senhor, me ajuda.
Porque Mamon aparece, Mamon provoca a minha vida, Mamon tem sido tentação para mim, Senhor. Guarda o meu coração, porque a tua palavra diz, ou eu amo a um e odeio o outro. Significa que crente tem que odiar Mamon, tem que desprezar, é falar para baixo. Mas eu vejo 90% ou mais das igrejas colocando o Mamon lá em cima do pedestal. Porque crente tem que ter, tem que ser abençoado, tem que declarar que tem e que vai ter e que vai dar certo. Mamon lá em cima. E aí Jesus diz, tem que odiar, tem que desprezar. É dizer, Mamon não vale nada. Nada. Nada, não presta, a não ser para tirar crente do caminho de Deus. E este que despreza Mamon, ele ama, aleluia, a Deus. Ele se dedica, olha as palavras aí, ele se dedica. No sábado, ao invés de conseguir um trabalhinho extra, ele vai se preparar mais, ele vai jejuar, ele vai estar na casa de Deus mais vezes. Mas onde Mamon está erigido, nós dizemos, eu preciso de um doutorado nisso. Eu preciso conseguir um outro emprego para chegar àquilo. Eu preciso da ideia certa para o empreendimento. E aquele fulano de tal tem todas as ideias modernas e vai dar certo. E a igreja diz, porque precisamos de dinheiro para eleger o reino de Deus. Que Bíblia está escrito isso? Porque pela graça de Deus, a Bíblia ainda está em nossas mãos. E essa não diz nada disso. Filipenses 3:19. O fim deles, meu Deus, é perdição. O Deus deles é o ventre deles. E a glória deles é para confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Vou nem comentar. Somente rogo a Deus que guarde a minha vida. Porque eu entendo claramente que se você chegou até o fim deste vídeo e você está escutando isso, você está sentindo a presença de Deus, que o Espírito Santo está redarguindo o seu coração como está o meu. Aqui não está falando o profeta, não. Aqui está falando uma serva. Quem está falando verdadeiramente é a palavra dele. Então eu me sinto como você, para dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas eu já pequei contra Deus. Ainda até hoje sou tentada, como confessei aqui com você, em viver e conviver com as novidades e as realidades das novas lideranças, das novas igrejas e deste novo povo evangélico. Mas a minha decisão é que eu não vou me submeter. Eu não vou. Eu espero em Deus que você continue comigo. Não só na sua decisão pessoal, mas que nós possamos nos acrescentar aqui através deste canal do YouTube, onde nós estamos buscando força física, oportunidades para estar preparando mais material. Às vezes até falamos alguma coisa que ainda não chegou, né? Não está pronto, não foi publicado, né? Mas por quê? Porque é uma batalha. Mas estaremos de pé. Eu peço que você, por favor, continue a orar por mim, pela minha família, meu esposo é quem está por trás de toda a área técnica, não é? Deste canal, meus filhos, que são crianças, mas todas essas realidades que nós estamos vivendo, que possa orar por mim. E eu vou seguir orando por vocês, professores. E orando pela nossa escola dominical, pela Igreja do Senhor Jesus, que possamos juntos seguir e estarmos fiéis, defendendo a palavra da verdade, até o dia que a trombeta soará. Amém.